Graças a paz, irmãos. Eu recebi esse convite e todas as vezes para mim é uma alegria estar com vocês ao longo desses anos, né? Sempre que tenho oportunidade de estar aqui, eu sou muito grato a Deus, né? Por esse tempo de estar com vocês aqui. Vendo o rosto de alguns irmãos das antigas. Tiaguinho? Como é bom, né? Ver que vocês estão perseverando no Senhor. Amém? Amém? Irmãos, ouvidos atentos e olhos abertos. Repita comigo: ouvidos atentos e olhos abertos. Eu creio que é isso que Deus quer para a gente nessa tarde. Amém? Vamos abrir Mateus capítulo 13, do 1 em diante. Mateus 13, do 1 em diante. Glória a Deus. Irmãos, meu coração está com um temor diante dessa palavra. E eu vim orando pelo caminho. Eu tive a oportunidade de vir em aplicativo, né, aquele BlaBlaCar. E eu gostei dessa oportunidade porque eu tive mais tempo para meditar e orar e pedir. Vim numa viagem bem tranquila, né? E eu quero estar, irmão, com meus ouvidos bem abertos para o que Deus quer falar. Eu quero perceber que o meu olhar se abra, que meus olhos se abram para encarar e ver o que Deus tem para a minha vida. Porque, irmãos, a gente se distrai com muita facilidade. A gente não tem noção de quanta coisa a gente está perdendo. Muitas vezes, por não termos os ouvidos atentos e os olhos abertos. Mateus 13, do em diante, diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, ele estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, ele se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Dá um tempo aqui, tá? Irmãos, imaginem comigo uma coisa. Jesus, até aquele momento a sua fama estava, estourando ali naquela região. E ele, vou tirar um tempinho para admirar o mar, que eu fiz. Ele sentou ali na beira da praia, as pessoas viram que ele estava por ali, e juntou-se grande multidão em torno do Senhor, e vinha gente de todos os lugares. Jesus está ali sentado, vamos lá, e aquela multidão toda cercou ele ali, sabe, irmãos? Eu fico imaginando, eu me coloco num lugar, assim, quando leio esse texto, eu quero me colocar no lugar de Jesus ali, eu quero tentar mergulhar no que estava acontecendo, nas entrelinhas, e meditando nisso, sei lá, eu fico pensando, será que toda aquela multidão realmente estava interessada no Senhor? Eu só sei de uma coisa: ele pegou um barquinho, tanta gente cercando ele, disse: ó, pega um barquinho aqui, a palavra diz, certo, irmãos? Ajuntou-se tanta gente, entrou no barco, ó, fica aí vocês aí na praia, rapidinho, pegou o barco aqui, e uns 5 metros de água, assim, 5 metros de praia, né? A praia é areia ou é água? Agora eu fiquei em dúvida. É areia, né? Pronto. De água, né? Uns 5 metros. Talvez uns 7 metros, não sei. O barco se afastou, ancorou ali, e ele ficou em cima do barco observando todo mundo. Sentou ali no barco, ficou assim, ó. Desculpa aqui, tá, gente? Sentou no barquinho e ficou olhando a multidão.
Fico imaginando isso, tá? E olhou com aquela seriedade, todo mundo. Eles vieram para quê? Para quê? Para ouvir o grande pregador, para ouvir o grande sermão, para ouvir uma grande mensagem que transformaria a vida deles. Todo mundo está falando dele, então tem que ser alguma coisa muito grandiosa, ele tem que falar de uma forma muito incrível, de uma forma muito direta, ele tem que falar de uma forma muito clara para as pessoas, para que as pessoas mudem. E ele começou a falar. Só que aquilo que ele falou, acredito que bagunçou a mente de todo mundo. Vamos lá? Vamos viajar comigo? Quem quer ouvir a palavra de Jesus? Só que assim, vocês vão fazer algo comigo aqui. Vocês vão imaginar comigo que... Faça o seguinte, zera, faz de conta que você nunca ouviu esse texto. Você nunca ouviu essa mensagem. Você nunca ouviu nada parecido com o que você vai ouvir aqui. Faz de conta que é a primeira vez que você está ouvindo essa história. Essa pregação. Eu e você agora vai se colocar no lugar da multidão. Nós estamos ali para quê, gente? Para quê? Para ouvir Jesus, o grande pregador do momento, o profeta. Não acredito que aquela multidão tinha ainda a revelação do Messias, mas estamos ali para ver o profeta miraculoso. O que é que ele vai dizer? Estamos todos curiosos para saber o que vai sair da sua boca. E o que é que sai, gente? Vamos lá. Versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em uma boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Tchau. Vou resumir aqui, tá? Vamos ouvir o pregador, gente. Tem uma grande palavra aqui. Lá vem ele começar a falar. Querem ouvir? Querem ouvir? O semeador. Um semeador. Ele saiu para semear. Colocou um punhado de semente na mão. Foi jogando as sementes. Uma semente caiu num terreno à beira do caminho. As aves do céu viram aquela semente. Foi lá. Comeu aquela semente e foi embora. Outra semente caiu num terreno rochoso. Até que cresceu a sementinha, tudo, mas não tinha raiz profunda. Quando o sol veio, queimou, a plantinha já era. Outra semente caiu entre os espinhos. Ela até que cresceu, mas ficou sufocada. E a outra semente caiu em boa terra. E aí frutificou, uma 30, 60, outra 100 por um. Tá bom? Tchau. Tchau. Pegou o barco, aterrissou na praia e foi andando, foi embora. Eu pergunto a vocês ouviram pela primeira vez? Ok? Quem ouviu aqui agora pela primeira vez essa história? Faz de conta que ouviu, tá? Diga eu. O que é que vocês acharam desse sermão? Faz de conta que você ouviu pela primeira vez. O que é que você achou desse incrível sermão? Dessa história tão espetacular da sementinha que caiu numa terra qualquer. Eu imagino que a multidão começava a conversar um com o outro. O que é que ele quer dizer? Eu não estou entendendo nada. Que história é essa de sementinha? A gente veio aqui ouvir um grande pregador. A gente veio ver os seus milagres, seus sinais. A gente quer ouvir algo mais excelente, algo mais direto. E ele vem falar de sementinha.
que caiu em caminho, que caiu em terra. O que ele está querendo dizer? A gente não está entendendo nada. E aí o murmúrio da multidão começou a incomodar os seus discípulos. Os discípulos de Jesus também não entenderam nada da história lá. Desculpa aí, mas não entenderam, foi bolufas, não entenderam nada. Os discípulos olharam uns para os outros, viram que o sermão não foi tão bom, tá? Porque tem sermão e sermão, né? E rapaz, o sermão parece que não foi tão bom não. A gente está aqui, o povo está reclamando, parece que ninguém entendeu nada. E o mestre fica falando em códigos. Por que ele não fala diretamente? Aí começou, sabe, um conversando com o outro. Por que ele não fala diretamente as coisas? Por que ele fica rodeando assim? Por que ele quer dar esses códigos para as pessoas pescarem? O que ele quer dizer com isso? Aí ficou um conversando com o outro. E a multidão lá, confusa, sem entender absolutamente nada. E Jesus olhava com olhos de águia para aquela multidão, lançando a semente. E a confusão lá. Eu estava ouvindo um livro que eu recomendo para vocês. Tem um audiolivro no YouTube maravilhoso. É Porque Tarda o Pleno Avivamento. Que livro, irmãos. Já ouvi umas 2 vezes. E ele falando acerca da pregação, não é? E ele dizia que os homens de Deus ao longo da história que realmente fizeram diferença, as suas pregações foram altamente incômodas e causaram mais confusão do que qualquer outra coisa. Uma santa confusão. Eu diria uma provocação nos homens. Eu estava compartilhando com a igreja domingo agora, que a vontade de Deus é que o que saia daqui do púlpito confronte você, te faça crescer, no sentido de que você olhe a sua condição e se arrependa, e mexa com você. A palavra de Deus mexe. A Bíblia diz que ela é como uma espada que penetra rasgando, dividindo aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. Ela sai dividindo a nossa vida por dentro, ela sai rasgando. Ó, isso aí que você fez é carne, é alma. Isso aqui é coisa de Deus, é coisa do espírito. A palavra verdadeira de Deus, ela causa um desconforto em você. Mas tem gente que tem comichão nos ouvidos, não gosta de algumas palavras, sabe? Às vezes o pastor chega para trazer algo para a igreja, e quantas vezes, irmãos, não pode nem falar, porque aquele sentimento de que, ai meu Deus, o pastor está com indireta. Não é indireta, querida, é direta. É direta, é para você mesmo. E Jesus chega para aquela, irmãos, aqui a gente está tratando é com questões de ego. É difícil para a gente. E essa palavra que eu compartilho com vocês arde aqui primeiro em mim. Eu, como mensageiro aqui, temo diante dela. Não pensem, irmãos, que é confortável para a gente compartilhar a palavra. Eu estava compartilhando com alguns irmãos sobre o ministério. O ministério, irmãos, as pessoas olham assim, né? Uau! Irmãos, não se iluda. É desgaste. São noites de choro, de clamor, para compartilhar algo de Deus para o coração dos irmãos. É preocupação, são conversas que parece que não acaba mais. Tratar, e paciência e graça com o ser humano, com o semelhante. Não é fácil ser portador da palavra, irmãos. Por isso vocês têm que estar orando pelos pastores de vocês. Quem diz amém? Orem. E aí Jesus fala aquela palavra e termina dizendo assim, ó: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Repita: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Me impressiona a frieza de Jesus, entre aspas. A gente quer um Jesus muito amável, né? A gente faz uma leitura de Jesus que
não é bem aquela da real não, tá? A gente faz uma leitura muito romântica de Jesus. Mas Jesus, ele é frio e calculista. Altamente estratégico. Querido, eu não vou ficar nem um pouquinho abalado. Mas dessa multidão, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Tchau. E saiu. O caos se instalou. Os discípulos se perturbaram. Por que eu sei que os discípulos se perturbaram? Porque imediatamente eles correram e procuraram o Senhor. Olha aqui o que diz o texto, a continuação, e é na continuação que eu quero aprofundar a palavra. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Por que o Senhor não fala diretamente? Por que o Senhor fica rodeando? Por que o Senhor vem com esses códigos? Por que o Senhor não fala logo diretamente para as pessoas? Por que fica falando por parábolas? A resposta de Jesus, quando eu comecei a ler esse texto com um pouco mais de atenção, me fez estremecer, irmãos. A resposta dele me fez estremecer. Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhes e disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Vocês não temem de ouvir isso, não? A vós é dado conhecer esses mistérios, mas a eles não. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Irmãos, essa frase, ela é uma frase que eu acho que o comunista deve odiar. Aquele que tem se lhe dará, e aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Mas por que injustiça é essa? Porque Deus é um Deus de equidade. Queridos, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Essa é a justiça de Deus. Aquele que tem, terá mais. Aquele que não tem, até aquilo que ele tem vai ser tirado. Ponto. Nossa, que dureza! Que Deus é esse que faz uma coisa dessa? Por que Deus permite que seja assim? E eu vou entrar em detalhes aqui, tá? Vamos lá, olha a continuação. Por isso eu falo com vocês por parábolas, porque eles, essa multidão aí, eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Eles ouviram, mas ouviram de mau grado, e com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O desejo real de Jesus era curar aquela multidão, mas existe um processo na cura, que depende de nós, de uma postura do nosso coração. Oi, som, ei, som. Corações endurecidos fazem com que sejamos cegos e surdos para Deus. Som, oi, 1, 2, 3. Que interessante. Os ensinos de Jesus, eles têm que ser ouvidos, irmãos, com uma atenção muito dedicada, uma concentração absurda da nossa parte. Quando se trata de conversar sobre Jesus, às vezes eu sou assim, eu fico assim às vezes entediado com assuntos irrelevantes, com bobagem, né? Mas quando é para falar de Jesus, irmãos, eu já passei horas e horas e horas conversando de Jesus, assim, tipo, sentado com alguém, e a conversa vai rolando, e daqui a pouco a gente começa a conversar mais, e a conversa vai, e a hora não passa, e parece que,
Cara, eu quero ter esse interesse pelas coisas de Jesus, por tudo que diz respeito a Jesus. E a gente tem que ter esse interesse ao ouvir o Senhor. Se a gente não tiver esse interesse, não haverá compreensão da nossa parte. Por que falas por parábolas? Vejam só, irmãos, a atitude mental e o caráter de algumas pessoas, a maneira como algumas pessoas raciocinam e a maneira como elas agem, o caráter delas, né, excluem essas pessoas dessa compreensão. Elas não vão entender. A maneira como elas ouvem, elas não vão compreender absolutamente o que elas estão vendo. Elas não vão ver, não vão associar, porque o coração delas não está ali. Jesus não força ninguém, escuta só, a receber seus ensinos, a compreender seus mistérios. Jesus não força nenhum de nós, irmãos, a compreender as verdades dele. Não. Essa compreensão, irmãos, da verdade, ela vem pelo consentimento da vontade. Se você tem no seu coração vontade de conhecer o Senhor real, eu não estou falando daquela fezinha de loteria, não. Eu estou falando de um desejo real, profundo por Deus, de conhecer o Senhor. Aí Ele se revela a você. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há alguns anos aqui, no primeiro ano que eu preguei aqui, eu nem me lembro quanto, faz tanto tempo, eu nem me lembro, acho que faz uns 15 anos, eu nem sei direito. Não era nem aqui, era em outro lugar. Uma jovem chegou para mim aqui, eu não me lembro quem foi essa jovem, se ela estiver aqui, me avise, tá? Ela chegou para mim e me perguntou assim, eu fiquei aqui, se não me engano, eu fiquei aqui 2 dias, ou foi 3 dias, eu não me lembro direito. Mas essa história eu me lembro. Ela chegou para mim e disse assim, pastor, o que eu posso fazer para conhecer mais a Deus? Eu queria ter uma experiência com Ele. Aí eu disse, entre no seu quarto, feche sua porta e clame, Deus vem cá. Eu quero conhecê-lo, eu quero de todo o meu coração. Ela disse que fez isso. No outro dia ela me procurou e disse, olha, eu fiz o que o senhor mandou eu fazer. E aí, me conta. Aí ela disse, de repente eu estava lá no quarto e desceu, o teto se abriu, desceu uma luz e eu gritei. Eu não sei, essa jovem está aqui? Não sei, ela estava lá. Desceu uma luz dentro do meu quarto e eu gritei. Mas ela clamou, ela quis conhecer o Senhor. Queridos, e o seu desejo de ter a sua experiência com Deus? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Qual o motivo de você estar aqui? Deus quer que todos aqui sejam curados por Ele. Amém? Amém, irmãos? Deus quer fazer uma obra na sua vida. O desejo dele é esse, mas não é só o desejo dele. O desejo dele tem que combinar com o seu desejo, querido. Porque senão vai ser um lado só. E quando é um lado só, não funciona, desculpa. Tem que ser os dois lados. O desejo de Deus junto com a sua vontade de conhecê-lo. Então, é consentimento. Tem que ter vontade da gente também. E simplesmente muitas pessoas não têm vontade. Ponto final. Não tem vontade de se aprofundar em Deus. Quer continuar no raso. Ontem eu fiquei observando, conversando com o irmão, né? Como tem pessoas que simplesmente não têm interesse de se aprofundar, queridos. Estão congregando com a gente. Estão lá no nosso convívio. Mas não têm interesse real de se aprofundar. De conhecer o Senhor, de investigar, de mergulhar nas águas mais profundas. Ficam a vida toda numa infância espiritual, no raso, nos princípios elementares dos oráculos de Deus, como diz o escritor de Hebreus. Eles não se aprofundam.
coração endurecido, insensível, ingrato, desatento, sem capacidade de se curvar diante do Senhor. Um coração cego espiritualmente. Esse coração, irmãos, provoca surdez na gente. É como se a gente não ouvisse e nem reconhecesse a voz do Senhor. Coração endurecido, irmãos, provoca cegueira, provoca surdez. Não existe uma conversão real, irmãos. Não são curados por Jesus, por causa do seu endurecido coração. Eu queria curá-los, mas eles não querem. O coração desse povo é endurecido. Aí eu falo, por parábolas, para que eles vendo não vejam, para que eles ouvindo não ouçam, porque os meus tesouros eu não comunico assim não. Você conta os seus segredos para qualquer um? Conta, vai contando, para você ver o que acontece. Os seus tesouros para qualquer um, você vai, se você fizer isso, você está jogando pérola aos porcos. Jesus não é besta, desculpa aí, Jesus é sábio. Ele só vai entregar as suas pérolas para aqueles que realmente querem recebê-las, para aqueles que buscam seus tesouros. Aquilo que Deus quer revelar para alguns de vocês aqui é tremendo. É único, é específico para essa pessoa, é poderoso, mas nesse caso depende do seu coração. E o que dói, irmãos, e vejam só, irmãos, essa cegueira e essa surdez, ela era proposital. E aí é onde dói. Vou explicar porque eles eram culpados dessa cegueira. Eles eram culpados dessa surdez. Não era uma coisa de nascença. Não é isso não, queridos. Eles eram culpados de não conseguirem ver por causa da maneira como agiam, a sua mentalidade, por causa do seu coração. Personalidade definhada, medíocre espiritualmente, a pessoa se torna incapaz de agir diferente, porque ela cultiva essa mentalidade medíocre. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, rapaz, esse é meu jeito de ser. Querido, mas Deus está falando contigo, Ele quer mudar a tua vida. Ele vai mudar mesmo, eu já tenho Jesus já mudou a minha vida. Mentira, mentira! Mudou o quê? Você continua a mesma pessoa de sempre, com os mesmos vícios, os mesmos pecados, a mesma mentalidade retrógrada e pecaminosa. Sabe o que a gente deveria fazer, irmão? Cale-se diante dele toda a terra, não se justifiquem. Cale-se diante do Senhor, mergulhe diante da presença do Senhor e diga: tem misericórdia de mim, pecador. Isaías, ele viu os pecados de Israel. Ai daqueles que ficam se embriagando, ai daqueles que se corrompem, ai daqueles tal. Isaías 5, você vê, Isaías 6, ele entra na presença do Senhor. E quando ele entra na presença do Senhor, ele vê o Senhor sentado em alto sublime trono, vê os querubins, vê a glória enchendo o templo. Ele se arrepia, o poder é tão forte, a glória é tão intensa, a santidade é tão maravilhosa, que os anjos poderosos de Deus, cobertos de asa, cobriam os olhos. Irmãos, seres puros como aqueles anjos, cobriam os olhos e cobriam os pés diante da santidade do Senhor, e diziam 3 vezes: santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, não é pouca coisa não. E se humilhavam diante do Senhor, os anjos poderosos de Deus, os seres mais incríveis que existem, os querubins, os serafins, né? Serafins, que estão diante do trono de Deus. Agora eu confundi, querubins ou serafins? Serafins, né?
ele viu aquilo ali, irmãos. E ele não viu outra coisa a não ser ele mesmo. Agora, ele teve uma visão do seu coração e disse: quer saber? Ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. Sou eu, o homem de lábios impuros. Sou eu que habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei. Queridos, o quebrantamento faz com que Deus envie um anjo com a tenaz do trono na nossa direção. O quebrantamento, a atitude de um coração quebrantado faz com que Deus nos cure, que toque a nossa língua. O problema é esse: a gente não é quebrantado, a gente não chora os nossos pecados. O problema é esse, irmãos. A gente quer uma mensagem que nos faça feliz, a gente não quer uma mensagem que nos entristeça. Posso cantar uma canção para vocês que eu nunca cantei? Eu gravei, mas nunca cantei. Vou cantar aqui, posso cantar? Como é que eu faço aqui? Som. Posso tocar? Deixa eu ver qual é o tom. Sabe por que eu nunca cantei essa música, irmão? É porque eu devo ser muito desobediente para não cantar ela. Sabe por quê? Porque ela é uma canção que mais abate do que levanta, que mais derruba do que... Ela é uma canção que depois que eu ouço ela, eu fico mal. Vou cantar para vocês. Deus também faz desse jeito, tá? Se possível aumentar o teclado para me ouvir aqui no retorno. Eu tenho... Aí. Som. Tem um pontinho não? Só ali. Aqui, né? Estão ouvindo bem? Ok. Onde estão as tuas lágrimas? Escuta aí. Eu já não ouço teu clamor. Não silencia a consciência. Em vez de riso, devias ter temor. Quando pecavas, tu choravas, mas o teu ser se esfriou. Hoje não choras como antes, e ainda perguntas por mim onde estou. Volta a lamentar tuas misérias, sinta a tristeza que há em mim, pois eu não posso te ver assim. Venha e mude de atitude, em humildade, em oração, busque a minha face e se converta. Eu ouvirei do céu e perdoarei você. Sararei a tua terra. Eu ouvirei do céu e perdoarei você. Sararei o teu coração. Onde estão as tuas lágrimas? Escuta isso. Eu já não ouço teu clamor. Não silencia a consciência. Em vez de riso, devias ter temor. Quando pecavas, tu choravas lá atrás, mas o teu ser se esfriou.
choras como antes e ainda perguntas por mim ou onde estou. Volta a lamentar tuas misérias, sinta a tristeza que há em mim, pois eu não posso te ver assim. Venha e mude de atitude, com humildade em oração, busque a minha face, se converta. Eu ouvirei do céu e perdoarei você, sararei a tua terra. Eu ouvirei do céu e perdoarei você, sararei o teu coração. O que a gente é agora é resultado da mentalidade que a gente tem cultivado. A gente acaba removendo toda a influência do Espírito em nossa vida, sem a possibilidade de a gente ser convencido ou sequer haver o arrependimento, por causa da mentalidade, irmãos. E por consequência disso, a gente acaba sendo entregue à perversão. O Senhor nos abandona aos nossos próprios desejos. Qual é a cura? Esse coração de pedra tem que ser quebrado. Mas muitos não querem cura. Não querem cura. Não sentem a doença na sua alma. Coisa pior, irmão, é a insensibilidade. A gente não consegue sentir. Não consegue sentir o pecado, a gravidade do erro que está em nós. A gente não consegue perceber o mal que a gente está fazendo a nós mesmos e aos outros, insensíveis diante do Senhor, por causa da dureza do nosso coração. Não sentimos a doença como um câncer que vai tomando a gente por dentro e a gente não percebe até que a metástase nos afete. Somos frios espiritualmente. Um ponto que eu quero salientar para vocês aqui e concluir é que existe um processo seletivo no reino, tá? No reino de Deus. Existe um processo seletivo. Não é todo mundo não, tá, irmãos? Não pensem que são as grandes massas, não. Existe um processo mesmo seletivo. Jesus olha para a multidão e ele simplesmente... Como eu posso explicar? Eu vou tentar dizer uma palavra aqui que... Ele dificulta o acesso. Eu não sei se é essa a palavra certa. Eu acho que eu estou errado aqui na maneira de comunicar. Mas deixa eu pensar. Me ajudem. Ele não quer me seguir? Peraí, calma, vai com calma. Não é bem assim, não. Ele faz testes. Ele seleciona. Você quer o reino? O reino não é para todo mundo. O reino é tomado à força. E só os que se esforçam se apoderam dele. Nem todos realmente querem a verdade. Nem todos. Quem quer ser discípulo deve se dispor a segui-lo em qualquer circunstância. Quem tem interesse, se aproxime da palavra. Quem tem interesse, procure ser cuidado. Procure ser discipulado. Procure ser ensinável. Irmãos, quer ver um teste aqui? Um teste? Quer ver um teste? Como é que está o seu coração? Como é que você é com o seu discipulador? Você é um discípulo ensinável?
Você é pastoreável? Você é uma pessoa que quer aprender? Ou você resiste? Quando alguém vem com um conselho ou um confronto baseado na palavra, você resiste, o teu coração logo se revela, a dureza dele já se revela. Não, mas... calma, deixa o Senhor soprar, deixa o Senhor te curar, deixa, não resiste ao tratar de Deus na tua vida. Um escritor que eu gosto muito, Otmani, ele diz que a gente não reconhece muitas vezes a mão de Deus sobre nós, irmãos. A gente pensa que são os outros que estão fazendo mal para a gente. É que a outra pessoa, não porque você não viu meu pai e minha mãe, não porque você não viu fulano e beltrano, não porque você não viu fulano e cicrano, que eles disseram contra mim, como eles me feriram, como eles me magoaram. Queridos, não é os outros, é a mão de Deus pesando na tua vida para quebrar esse coração endurecido. Deus usa até pessoas difíceis para tratar contigo, para te ensinar a amar como Jesus, a perdoar como Jesus, a ser manso e humilde como Jesus. Jesus falava para todos, mas é só na terra boa que a palavra prospera. E os discípulos são aqueles que procuram Jesus depois que não entendem nada. Eles não entenderam a parábola, mas eles foram lá perguntar. Eles tinham coração de aprendiz. Me ensina direito, por que o Senhor fala? O que quer dizer essa parábola? É o quê? Eles querem aprender. Os discípulos, que são discípulos, querem aprender, querem repensar sua vida, querem ver onde estão errando, querem corrigir suas rotas. Tem pessoas que são incorrigíveis por causa do seu coração. Não é porque não erram, não, é porque erram demais, mas o coração delas não permitem que as suas rotas sejam alteradas. Como consequência, aquilo que elas foram no passado, elas serão agora no presente, serão a mesma coisa no futuro. Não vão mudar nada, porque não se permitem ser curadas pelo Senhor. A vocês é manifesto, mas a eles não. Ponto final. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Que Deus abençoe vocês. Pastor me convocou aqui a fazer uma oração por vocês. Eu quero chamar aqui na frente os que nessa noite querem ter olhos ouvidos, ou melhor, olhos abertos, né, ao Senhor, atentos, os ouvidos abertos, não surdos, que querem compreender o Senhor, que querem ter coração de aprendiz, que não querem ser endurecidos, que querem se arrepender dos seus pecados. Venham aqui na frente, vamos orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. Eu te peço por todos os que vieram aqui na frente nessa tarde. Desenvolve, Senhor, isso dentro de nós. Espírito Santo, nós clamamos nessa tarde, Senhor, desenvolve isso dentro de nós, Senhor. Oh, Espírito de Deus, que haja um queimor dentro de nós por Tua presença, Senhor. Um desejo profundo por Tua presença, Jesus. Por conhecer o Senhor e a Tua verdade. Por nos arrependermos da nossa condição pecaminosa. Não queremos ser os mesmos, mas queremos ser tratados e curados pelo Senhor. Queremos que a Tua mão, Senhor, venha e molde-nos como Cristo. Queremos ser moldados à forma de Cristo. Nos ajude, Senhor. Meu Deus, que quando a gente não entenda o Teu modo de trabalhar, quando a gente não compreenda o Teu jeito de falar, a gente venha quebrantado diante do Senhor, como os Teus discípulos foram naquele momento, perguntar: Senhor, por quê? E assim a gente ouça a Tua explicação, a gente ouça, meu Deus, o Senhor falando conosco: meu filho, aquiete-se,
sou eu tratando com você. Em nome de Jesus, Senhor, produza algo aqui, Senhor, em todos esses que estão dobrados diante do Senhor. Produza, Senhor, em nós uma mudança de mentalidade, para que a gente, Senhor, ouça com nossos ouvidos, para que a gente veja, Senhor, com os olhos e compreenda a Tua vontade. Que nossos ouvidos estejam abertos, mas que especialmente, Senhor, os nossos corações sejam corações flexíveis, Senhor. Não sejam corações endurecidos. Arranca, Senhor, esse endurecido coração de incredulidade de nós. E que em nome de Jesus, nosso coração seja aquele novo coração. Meu Deus, aquele novo coração, a imagem de Cristo, aquele coração manso e humilde. Meu Deus, nos dê esse coração, Senhor. Obrigado por essa tarde, obrigado pelo que o Senhor tem falado às nossas mentes, aos nossos corações nesse momento. Abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.